Quero que você abra sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 8, verso 1. Romanos 8, verso 1. Quero fazer uma reflexão na palavra de Deus nessa segunda parte. Essa parte da mesa, como eu disse aqui no início, a ceia, a mesa do Senhor é um símbolo de comunhão. Lá no livro de Levíticos, quando Deus vai trazer a orientação ao povo sobre os sacrifícios, tinha um tipo de sacrifício que era muito interessante. Era o sacrifício quando alguém pecasse contra o seu irmão. Essa pessoa tinha que ir até o templo, até a tenda, levasse ali o seu animal, cordeiro. Esse animal ele era morto pelo sacerdote, tirava-se toda a parte do ventre, o couro, a cabeça, os pés. Isso tudo era queimado no altar. Mas a carne desse sacrifício especificamente não era queimada no altar. Essa carne era dividida entre o ofertante, o sacerdote, a classe sacerdotal, e uma parte também era queimada. E a ideia desse sacrifício era um sacrifício de comunhão, era um sacrifício de restauração da unidade. E é interessante a ideia desse sacrifício porque se eu tive um problema com você, então eu ia lá, levava esse animal, mas eu também tinha que levar você. Lembra que Jesus disse que quando você for ofertar, for ao templo, e oferta lá não é dinheiro, oferta ali é sacrifício de animal. E lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa a tua oferta, vai e reconcilia com o teu irmão. Mas a ideia é de que o irmão vem junto. Porque quando chega naquele momento do sacrifício, o animal ali já todo separado, dividido, ali naquele lugar você poderia comer daquela carne. E qual é a ideia? A ideia é que está todo mundo comendo junto. O ofendido, o ofensor, a classe sacerdotal e Deus também está participando daquela refeição de reconciliação. A mesa do Senhor é a mesa da reconciliação, é a mesa da união, é a mesa, é participar da ceia é importante. Participar da ceia do Senhor para o crente é fundamental. Quando nós anunciamos, vai ter ceia do Senhor, isso precisa ser uma prioridade na sua agenda. Precisa ser uma prioridade na sua agenda. Precisa doer no coração o fato de que, por uma situação muito específica, você não vai poder estar. Porque a mesa do Senhor é símbolo de que nós temos comunhão com Deus. De que nós temos comunhão com Ele. Mas não apenas isso. É um símbolo muito forte também daquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 1. Para mim, um dos textos que mais me chama a atenção na Bíblia. Que diz Romanos 8, 1. Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Esse versículo tem que levar a gente a dizer assim: ufa! Que bom! Olha essa declaração. O apóstolo, inspirado pelo Espírito, ele afirma: agora, pois, diante de tudo aquilo que eu disse até aqui no capítulo 8, até o capítulo 7, verso 25, diante de tudo isso, agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. E essa mesa é símbolo disso, de que não existe nenhuma condenação. E eu quero lembrá-los, meus queridos e amados irmãos, que essa condenação para aqueles que não estão em Cristo Jesus é uma realidade.
Não, o mundo inteiro não está salvo porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus conquista o direito de salvar a humanidade inteira, mediante a fé nele. Ah, mas e se não tiver fé nele? Então não está livre da condenação. Ontem no PG nós falávamos sobre isso. Que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi uma morte substitutiva. Veja, se você vê o capítulo 1 de Romanos, Paulo começa abrindo essa carta dizendo que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça praticada pelos homens. Ou seja, Deus, por ser justo, levanta-se com ira e furor contra tudo aquilo que é mal, perverso, pecaminoso, iníquo, tudo aquilo que não é santo, tudo aquilo que não carrega a sua própria santidade, tudo aquilo que vai contra a sua santidade. A Bíblia diz que Deus se revela irado, furioso, e a fúria e a ira de Deus, ela deságua em condenação. Condenação. Então ele começa o capítulo 1 dizendo que de modo geral todos os homens estão numa condição de condenação. No capítulo 2 ele vai falar para o judeu que achava que por ser judeu, por ser circuncidado, por ser descendente de Abraão, por achar que ele tinha um certo pedigree espiritual, ele achava que estava tudo certo e podia viver da maneira que quisesse. Paulo vai dizer: não, senhor, não, vocês também, que têm a lei, que foram circuncidados, que são descendentes de Abraão, se vocês também não se arrependerem, se vocês também não exercerem fé em Jesus, vocês também estão debaixo de condenação. E aí no capítulo 3 da carta aos Romanos é a acrópole da fé. Então como que o homem pode ser justificado? Como que o homem pode ser salvo diante de Deus? É pelas obras? É pela obra de caridade? É por ser uma boa pessoa? Alguém é salvo por ser inteligente, por ser bonito? Alguém é salvo por ser adventista? Alguém é salvo por ser assembleiano, presbiteriano, batista? Não. Não. No capítulo 3 ele vai dizer que a nossa justificação é pela fé em Jesus. Nós somos salvos pela fé em Jesus. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 3. O verso mais importante desse capítulo, que ele vai falar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus. Mediante uma confiança extrema na pessoa de Jesus, em quem Jesus é, naquilo que Jesus fez. É assim que o homem é salvo. Quem é salvo? O judeu, o grego, o adventista, o promessista, o assembleiano, o ímpio. Todos os homens são salvos pela fé mediante Jesus Cristo. Somos justificados mediante a Ele. No capítulo 4, ele diz sobre a fé de Abraão. Ele diz: Abraão não foi justificado por ser Abraão. Abraão não foi salvo porque ele fez boas coisas. Abraão foi salvo porque ele creu naquilo que Deus disse. Só participa dessa mesa quem crê naquilo que Deus diz. Pela fé, Abraão foi justificado. Abraão creu em Deus e isso foi imputado para a justiça. Nós somos chamados a essa mesa porque cremos naquilo que Deus disse. Deus virou para Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele disse: sim, Senhor, é agora, vamos embora. Nós somos salvos da mesma maneira. Mas você não ouviu uma voz de Deus dizendo assim: olha, sai daí e vai para tal lugar, eu vou te dar o endereço, você vai para lá. Não, você ouviu a voz de Deus dizendo: creia no meu filho, olhe para Jesus, confie nele, ele é o único salvador que eu dei a você. E você disse: sim, eu creio em Jesus. E isso foi o que nos salvou. No capítulo 5, Paulo diz: justificados, pois. O que é justificado? Declarado justo. Mas eu sou pecador. Mas eu peco. Essa semana eu ainda pequei.
Ontem eu pequei, hoje eu pequei. Sim, mas ele diz, justificado, pois. Justificado aqui significa declarado por Deus como justo. Aquele que creu em Jesus, aquele que recebe Jesus em seu coração, aquele que crê e entende a obra de Cristo na cruz do Calvário, é declarado pelo juiz de toda a terra como alguém justificado. E justificado é uma declaração que Deus faz a respeito do homem, e não o homem que faz a respeito de si. Justificado é uma declaração que Deus faz, mesmo o homem sendo pecador. Deus olha para o pecador que creu em Jesus e diz: você é justo. Você é como se você nunca tivesse pecado na vida. É essa declaração que Deus faz para pecadores. Justificado, pois. Por que justificado? Como é possível Deus considerar um pecador como eu, como alguém como se nunca tivesse pecado? Será que Deus está fazendo vistas grossas? Não, não é fazer vista grossa. Não, é porque esse pecado já foi punido, devidamente punido na cruz do Calvário. E a justiça, a vida perfeita de Jesus que ele viveu, é colocado na minha conta. Eu sou declarado por causa da vida de Cristo em mim. E no capítulo 6 ele vai dizer que nós não apenas somos justificados, declarados justos por Deus, mas ele vai dizer que também nós somos libertos da escravidão do pecado. Meu irmão, você pode dizer não para o pecado. Você pode dizer sim para Jesus. Se você tem enfrentado uma luta com as suas fraquezas, deixa eu lhe dizer uma coisa: as suas fraquezas não podem te escravizar mais. Você pode resistir à tentação. Você pode em Jesus Cristo. No capítulo 6, Paulo diz que nós fomos libertos da escravidão do pecado. Não é você que se libertou. Jesus arrancou você das correntes do pecado. Você está livre. Você é livre. Sim, você pode dizer não para o pecado. Sim, você pode resistir a ele. Você recebe a força necessária para resistir a ele. E se você tem enfrentado as correntes da escravidão do pecado, se você tem flertado com o pecado, deixa eu lhe dizer uma coisa: você é livre. Você não precisa obedecer mais o pecado. E acredite, o problema do pecado como senhor de escravos é que ele tenta convencer quem já foi liberto dele de que o nosso novo Senhor não nos recebe mais, mas Cristo recebe de volta sim. Ainda que a gente flerte com o pecado como Senhor, como nosso antigo dono, como nosso antigo Senhor, quando nós nos arrependemos e nos voltamos para o nosso novo Senhor, o Senhor Jesus Cristo, somos recebidos por Ele, perdoados por Ele, lavados e remidos no seu sangue. E como nós cantamos aqui, nos tornamos alvos mais que a neve. No capítulo 7, Paulo diz, ele nos compara a uma mulher que era casada com um senhor, com um marido absolutamente legalista, exigente, perfeccionista. Talvez você esteja sentado aí pensando: eu não posso participar da ceia, pastor, porque eu não sou um crente tão bom assim. Então, capítulo 7, Paulo vai dizer que antigamente nós estávamos casados com um marido que exigia de nós uma perfeição. Ele compara esse marido aqui à lei. Ele vai dizer no capítulo 7, ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Antigamente nós estávamos obrigados a viver debaixo da perfeição, era exigida uma perfeição nossa. Mas Paulo diz que se essa mulher que está casada com a lei, ela casar com outro marido, o verso 3 diz, de sorte que será considerada adúltera se vivendo ainda o marido unir-se a outro homem,
Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus amados irmãos, também vocês morreram relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Paulo está dizendo, antigamente nós estávamos casados com essa obrigação de sermos perfeitos. Mas o que aconteceu? Deus matou a gente. Não matou o marido, não matou a lei, não acabou com ela, mas Deus matou a gente. Nós morremos em Cristo Jesus e ressuscitamos de novo, fomos ressuscitados, e agora Deus faz uma nova união, um novo casamento entre nós e Cristo. Cristo é muito mais exigente do que a lei, ele é muito mais exigente do que o antigo marido, só que tem um detalhe: o antigo marido não te ajuda em nada, ele apenas exige, mas o novo marido, Cristo Jesus, estado ligado em Cristo Jesus, ele também é muito mais exigente. Ele diz: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu digo que não matar é muito mais do que tirar a vida de alguém. Você tem o poder de matar as pessoas com a boca, mas eu vou te ajudar, eu vou santificar você. Quando você errar, eu não vou apontar o erro que você errou, mas quando você errar, eu vou dizer: a minha graça te basta. Você não precisa ficar pecando, você não precisa mais viver errando. Eu te dou condições de viver uma nova vida, uma vida que glorifica a Deus de verdade. Nesse novo casamento em Cristo Jesus, nós recebemos graça, nós recebemos ajuda, nós recebemos compreensão, nós recebemos perdão. Talvez você esteja aí, eu já estive nessa situação de pensar: meu Deus, mas eu falei isso, eu não posso tomar ceia. Isso é estar ligado a um marido perfeccionista, exigente, que exige, ele está correto em exigir o que exige, mas ele não te ajuda em nada. Mas você não está mais ligado a ele, você está ligado em Cristo Jesus. Ele diz: é verdade, você não deveria ter feito o que fez, mas há perdão, tem mesa para você, tem pão, tem comunhão, vem, nós vamos resolver isso, vamos trabalhar juntos, eu vou te ajudar, eu vou te dar a força que você precisa, mas vem participar da mesa, vem comer do pão, vem ter comunhão comigo, vem. E assim nós chegamos no capítulo 8, no verso 1, onde Paulo, diante disso tudo, ele vai dizer: agora, pois, nenhuma condenação há. Eu não sei se você já teve a experiência de ter que ir numa delegacia, num departamento, numa repartição pública para tirar um nada consta. Hoje você faz isso pela internet, mas eu fiz isso no tempo que você tinha que ir lá. E mesmo sabendo que nunca cometi crime algum, você chega naquela repartição e você tem uma sensação: meu Deus, e se tiver alguma coisa? E a autoridade está ali e fala: o que você quer? Eu quero um nada consta. CPF, RG e nome. Ele digita e você começa: Senhor, será mesmo? Meu Deus. Leva ali alguns minutos, seu coração, você começa a suar frio. O agente, eu acho que por maldade, olha para você de forma estranha, mesmo sabendo que não tem nada. Até que a impressora imprime, você ouve aquele barulho, ele pega a folha, olha para você, olha para a folha, entrega para você e você lê: nada consta. É um alívio. Essa é a declaração de Romanos 8:1, irmão. Nós deveríamos estar aqui vibrando, pulando de alegria, pois na corte do céu, quando Deus abre o livro, já existe uma frase: nenhuma condenação existe. Nenhuma condenação há. Não há condenação. Não existe livro das obras registrando obra alguma. Quando Deus abre o livro das obras daquele que crê em Jesus, está em branco, só tem uma frase: não há nenhuma condenação. Abre o outro livro, o livro da vida, está lá registrado: vida eterna, está lá. Essa mesa é símbolo disso. Eu oro ao Senhor no meu coração e meu espírito agora, para que, se você tem dificuldade com esse momento, se você não pode participar, se você não é membro, se você não tomou uma decisão por Jesus,
Eu quero que você entenda a implicação disso. Se você ainda não confia em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, essa frase não é para você. Presta atenção. Agora, pois, já nenhuma condenação há para quem? Para todas as pessoas do mundo? Não. Para todas as pessoas que fazem coisas boas? Não. Para todas as pessoas que acreditam em Deus? Não. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo. Eu pergunto a você, onde você está? Você está em Cristo Jesus? Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação. Mas pastor, nenhuma condenação há. Mas nenhuma condenação há. Eu quero concluir com uma experiência de Lutero. Sua biografia diz que um dia ele estava fugindo dos seus inimigos, ele estava à noite. O Lutero era um homem meio perturbado. E ele já tinha começado um processo, sua revolução protestante. As 95 teses já tinham sido pregadas, ele estava traduzindo a Bíblia, e numa determinada noite aparece para ele um demônio. E diz para ele: você acha mesmo que você vai conseguir mudar alguma coisa? E ele mostra para ele uma folha de pergaminho enorme, com todos os pecados dele registrados. E diz: olha aqui a quantidade de pecado que você tem. Você acha mesmo que você é digno, você vai fazer alguma mudança? A biografia diz que Lutero estava na escrivania, ele estava escrevendo, tinha um tinteiro do lado, ele pega aquele tinteiro e joga naquele demônio e diz: mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ele diz: eu reconheço cada um desses pecados, são meus, eu os cometi, eu os fiz, mas o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. E naquele momento aquela lista fica limpa, aqueles pecados desaparecem. Porque é isso que Cristo faz. Esta é a declaração máxima de Deus: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe. E eu quero convidar você a renovar essa certeza aqui, de que não existe condenação nenhuma. De que não existe condenação nenhuma em Cristo Jesus. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento em nome de Jesus. Nós vamos aqui orar ao Senhor, e nós temos aqui diante de nós dois elementos. Eu vou pedir para o Roberto só tirar de estampar, Roberto, por favor. Nós temos aqui o pão e nós temos aqui o cálice, suco de uva. Esse pão é um pão asmo, é um pão sem fermento. Na noite em que Jesus institui a ceia, o pão que ele tem é um pão feito sem fermento. Deus havia proibido aos judeus, aos israelitas, comerem fermento na semana da Páscoa, durante aquele período das festas. Não é que comer fermento é pecado, mas o nosso Deus é um Deus santo. Ele tem as suas razões e os seus motivos pela qual ele faz as exigências dele. E nós somos servos, e nós obedecemos ao nosso Senhor. E Jesus, eu não me canso de dizer isso, Jesus naquela noite ele pega o pão que está ali, um pão asmo, reparte o pão, dá aos discípulos dele e diz: esse é o meu corpo. Isso significa que quando você come esse pão, você está fazendo uma afirmação espiritual. Você está dizendo: eu não apenas fui livre da condenação, eu não apenas estou posicionalmente espiritual em Cristo Jesus, mas Cristo vive em mim. Há uma nova vida sendo gerada em mim. Há uma nova natureza no meu coração.
Por que eu odeio o pecado? Por que eu não tenho mais prazer no pecado? Porque existe uma nova natureza em mim. Quando nós comemos do pão, quando você comer do pão, lembra, esse pão é símbolo de que Cristo habita em você, de que Deus habita em você. É aquela afirmação gloriosa do apóstolo Paulo, aquela confissão extraordinária: não vivo mais eu morri, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, Ele está em mim, presencialmente Ele está em mim, nova criatura sou. Quando você beber desse cálice, esse cálice é símbolo de que há perdão, de que o sangue foi derramado. Quando Deus vê o sangue, significa que alguém morreu pelos seus pecados. Davi disse: bem-aventurado o homem que Deus não imputa pecado a ele, mas os seus pecados são cobertos. Não é que Deus varre o nosso pecado para debaixo do tapete e finge que não existe, não. É coberto pelo sangue. Porque quando Deus vê o sangue, Deus entende que aqueles pecados que deveriam ser punidos com a morte, eles foram devidamente punidos. Tem sangue, alguém morreu. Perdão. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Agora é a hora. Nós vamos orar ao Senhor. Eu quero que você faça aí a sua oração com Deus. Isso aqui, o primeiro momento era uma coisa aqui, na horizontal, era entre nós. Agora não, agora é entre você e Deus. Eu quero que você abra o seu coração. Ore ao Senhor. Faça aí um momento de introspecção. Talvez você esteja aqui nessa manhã e não esteja sentindo essa vida de Jesus em você tão forte assim mais. Peça a Ele: Senhor, eu confio que o Senhor vive em mim. Eu quero, Senhor, ver, Senhor, essa vida do Senhor vibrando dentro de mim. Talvez você tenha vivido em uma condição de repetição de pecado, a ponto de pensar que, será que Deus ainda me perdoa? Peça a Ele: Senhor, me ajude, me perdoe, mas não apenas me perdoe, mas não me deixe mais cair em tentação. Tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha vida. Nós vamos orar dedicando esses elementos ao Senhor, mas também nós vamos orar pela nossa comunhão com Deus agora, nesse momento, em nome de Jesus. Você pode orar comigo? Pode fechar os seus olhos? Pai Santo, nós viemos diante de Ti em primeiro lugar. Senhor, eu quero viver sentindo a Sua presença em mim. Pai Santo, eu quero viver sentindo a Sua vida dentro do meu coração. Aviva, Senhor, o meu coração. Eu creio, ó Deus, que a vida de Jesus habita em mim, que Tu vive em mim, Senhor. Ao comer desse pão, dai-me, ó Deus, a certeza de que o Senhor me deu a vida e que o Senhor vive no meu coração, que sou casa do Teu Espírito, que sou o templo do Teu Espírito Santo, meu Deus. Ó Senhor, que eu possa viver segundo a natureza de Jesus. Pai Santo, perdoa os meus pecados, perdoe as minhas transgressões, perdoe as minhas iniquidades, perdoe, meu Deus, os meus pecados praticados, perdoa, Senhor, os meus pecados, meu Deus, que saíram da minha boca, perdoa, meu Deus, o meu coração. Senhor, ao beber desse cálice, que o Seu sangue, meu Deus, possa aqui estar, Senhor, explícito, que o Teu sangue, meu Deus, possa, meu Deus, estar sobre nós, o sangue de Jesus, o sangue que é símbolo da purificação dos nossos pecados, e nos dê vida, Senhor, e vida com abundância, em nome de Jesus. Nós dedicamos, Senhor, nós consagramos, meu Deus, esses elementos, nós consagramos esse pão, nós consagramos, meu Deus, esse cálice, como símbolo do corpo de Jesus, como símbolo do sangue de Jesus, que esse pão, Senhor, como símbolo do Seu corpo, possa, meu Deus, levar vida e renovar a vida no coração do Teu povo, que esse cálice, como símbolo, meu Deus, do Seu sangue, possa, meu Deus, levar, Senhor, ao perdão, a certeza do perdão, possa levar, meu Deus, a certeza da aliança que o Senhor tem com cada um, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, aleluias. Eu quero convidar os nossos irmãos consagrados, ordenados,
Podem vir. Você vai pegar os 2 elementos. Assim que você pegar os 2, você se assente. E enquanto eles distribuem, nós vamos louvar ao Senhor. O grupo vai estar louvando ao Senhor em nome de Jesus.